Vamos ler 2 Crônicas 20:20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, a única forma de prosperar, né, na parte espiritual e em todas as partes, né, é crer nos profetas de Deus. E agora aqui, Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo que lhe agradou. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam. Nem som algum sai de sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos que neles confiam. Israel, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos tuas bênçãos nessa noite sobre a tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos sentar? Vamos falar um pouquinho sobre essa foto, né? A foto da coluna de fogo. Falamos de manhã algumas coisas, vamos terminar agora, porque faltou ler algumas coisas que não foi lido de manhã. Vamos então ler agora aqui algumas coisas da mensagem de Mombrana, para falar desse assunto, né? Desse assunto assim, que é tão polêmico que as pessoas falam que é idolatria. Idolatria. Ter a foto do Mombrana, eles acham que é idolatria. E grupos que se diz da mensagem, né? Eles não conseguem entender isso, né? Que idolatria é isso, é você crer, né? Adorar uma imagem. E nós lemos no vídeo número 1, né, sobre a foto da coluna de fogo, nós vimos ali que, ali em Êxodo 20, Deus falou: não façais imagens, né? Não prostrei, né, diante delas, não ajoelheis, né, não adoreis essas imagens. Então, seria idolatria você adorar, né? Você adorar a imagem, você pedir bênção para a imagem. Idolatria é isso, você crer que quando você fala com a imagem, ela tem poder. E nós lemos aqui em Salmo 115 que as imagens têm ouvidos, mas não ouvem. Ou seja, você vai ficar falando com a imagem. Só você ajoelhar aqui: eu te adoro, imagem, o William Branham me abençoe. O William Branham morreu. Né? Ele morreu, morreu em 65, já faz 50 anos, né? 50 e poucos anos que ele morreu, então ele está morto, não tem como ele ouvir você, né? 53 anos, não tem como ele ouvir você. Então, idolatria é o quê? É o que as igrejas fazem, aí sim é idolatria, né? A igreja católica mesmo, né? As pessoas, os padres ali falam que não, mas você vê que as pessoas falam com os ídolos, né? As pessoas, elas oram para as estátuas, chega até a falar que viram a estátua chorando, ou seja, né? Coloca tanta fé naquela estátua ali, como se Deus descesse naquela estátua, como se aquela estátua pudesse fazer algo, abençoar ela de alguma forma. E isso sim é idolatria. Você crê que essa foto de Mombrana pode te abençoar, né? Deus entrar aqui nessa foto e te abençoar, aí sim, isso é idolatria, né? Você esperar que uma foto, que uma imagem, né, te dê bênção. Porque você vê ali em Êxodo
20, Deus falando para não fazer imagens e se prostrar a elas. E logo em Êxodo 20, 25, você vê Deus falando para fazer dois querubins de ouro. Né? Será que Deus se contradisse? Não, isso não é nenhuma contradição. Ele falar para Moisés fazer uma serpente, quem olhasse para a serpente seria curado. E foram curados mesmo. Todos que olharam para a serpente de bronze, eles foram curados. Aquela serpente de bronze representava Cristo na cruz, que morreu ali, né? A serpente estava ali morta, né? naquela haste, né? Simbolizando que Cristo ia morrer por nós um dia na cruz. E quem olhar para Jesus é curado da mordida mortal, do pecado. Né? É curado dessa mordida do pecado. Então, ali foi um tipo, né? Simbolizando Jesus, é um símbolo de Jesus. Né? E se você ler mais tarde, né, ali na escritura fala que o povo começou a adorar aquela serpente. Então Deus, o profeta falou, quebra aquela imagem da serpente. E ela foi quebrada, destruída. Por quê? Porque as pessoas elas não conseguem realmente ter uma centralidade nas coisas. Né? Centralizar as coisas. Você tem que centralizar isso. O que é o irmão Branham? É apenas um profeta, um canal. Né? A Bíblia fala que quem crê nos profetas serão, né, irão prosperar. Né? E Jesus fala em Mateus 10, 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Né? Receber o profeta de Deus. Isso não é você adorar o profeta de Deus, pedir bênção, né? Pedir milagres para o profeta de Deus. Se ele morreu, como os católicos fazem com os santos. Os católicos eles pedem bênção para São Pedro, né? Para Maria, para os santos, e eles morreram. E a Escritura fala que isso é espiritismo. Você não vê em parte alguma na Escritura as pessoas falando com os mortos. Então isso é totalmente condenado pela Bíblia Sagrada, falar com os mortos. Isso é espiritismo, falar com os mortos. Então você vê que é algo totalmente antibíblico. Você não vê isso, você não vê nenhum profeta orando para os mortos, pedindo bênçãos para os mortos. Você não vê nenhum apóstolo, né, pedindo bênçãos para os mortos. Você não vê nem na história da igreja nenhum verdadeiro cristão pedindo bênção para os mortos. Né? Porque eles podiam fazer alguma coisa e enquanto estavam aqui, eles podiam orar por você. E não curar você, podia interceder por você enquanto estava aqui na terra. Mas depois de mortos, né, você vai pedir bênção para eles. Né, uma coisa totalmente, né, sem sentido algum. Você pode falar com Deus vivo, todo-poderoso, por que falar com o ser que morreu? Né? Então, muitos grupos hoje não querem colocar a foto do irmão Branham, né, na igreja, quer esconder a foto, não quer mostrar, com medo, né? Medo das pessoas falarem que é idolatria. Mas o que é idolatria na verdade? O que será idolatria? A pessoa confunde, né? Os evangélicos não sabem o que é idolatria. Né? Os católicos também não sabem o que é idolatria. E muitos grupos de mensagem também, né? A maioria não sabe o que é idolatria. Idolatria é tudo que você coloca entre você e Deus. Você coloca na frente de Deus. Aquilo para você é mais importante, né, do que Deus. Então isso é idolatria. E a maior idolatria no mundo hoje é a própria igreja. É o próprio pastor. Você pode chegar para as pessoas com a palavra de Deus, mostrar para elas que a Escritura está falando. Ela fala, não, eu fico com o meu pastor, com o que ele ensina. Eu fico com a minha igreja. Elas ficam com a igreja, com o pastor, com o padre, com o sacerdote, com o que ele ensina, em vez de ficar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Né? João 1 fala isso, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Então Jesus, Deus, é a própria palavra dele. Os dois são um. Quando você nega a palavra, você nega Deus. Então as pessoas hoje se tornaram idólatras, são todos idólatras, evangélicos, né?
os católicos, os tabernáculos, né? São todos idólatras. Você pode chegar no pessoal do tabernáculo e falar para eles da palavra, mostrar para eles a palavra de Deus ali, né? Na mensagem da hora, mostrar o que foi falado pelo profeta desse dia, e eles não aceitam, eles vão ficar com o que o pastor deles ensina, né? Você pode mostrar ali na mensagem para eles não vão aceitar isto, não vão aceitar isto. Agora, essa coluna de fogo aqui, né? Ela só vem para profeta, né? Como nós já lemos aqui, né? No terceiro Êxodo, aqui no terceiro Êxodo, no parágrafo 281, Mormon fala isso, essa vindica o profeta. E note a coluna de fogo que conduziu Israel da servidão naquele Êxodo, a coluna de fogo sobre a liderança de Deus. Deus era o fogo, e a coluna de fogo só ungia o profeta. Era para a coluna de fogo permanecer como testemunha celestial de que Moisés foi chamado a sair. Então a coluna de fogo só vindica profeta. Hoje estão cheios de pastores, vai no leste, oeste, norte, sul, todos estão mostrando a fotinha deles com a coluna de fogo. Aqui, ó, vindicou a minha mensagem, vindicou que eu estou com a verdadeira mensagem dessa última era. Que tolice, né? Deus só vindica o profeta do Êxodo, aquele profeta, o guia que está liderando o Êxodo, que no primeiro Êxodo foi Moisés, no segundo foi Paulo, né, que liderou a igreja da lei para a graça. E hoje o profeta é William Branham, né? É o William Branham. Agora você compara os sinais que Deus fez através do William Branham, a coluna de fogo fez, né? E compara essas pessoas, cada um ensina uma coisa diferente. E todas falam que são vindicadas pela coluna de fogo. A coluna de fogo não vai vindicar, gente, outra pessoa a não ser o William Branham. Somente o William Branham. Então nós temos que falar o que o William Branham falou. É isto que é a verdade. Então todas as pessoas aí que vêm com essas coisas que estavam com a coluna de fogo, é tudo personificação, gente. Tudo personificação. Eu vou ler aqui na mensagem O Desvelar de Deus, do parágrafo 158 em diante, 156 em diante. Você vai ver o profeta falando: fique longe da coluna de fogo. Parece estranho, né? Mas você vai entender agora a maneira que o profeta está falando isso. Olha para você ver aqui. 156. Veja, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro daquele véu. Personificadores, está vendo? Personificadores. Está vendo? Mulher, homem, sacerdote, quem fosse, quão piedoso, quão homem, quanta honra tivesse, o quanto fosse, ele advertiu que Moisés venha sozinho. E se algum homem, mesmo um animal, tocar isto, deve ser morto aí mesmo. Nunca rompa na frente desse véu. Esse véu pertence a uma só pessoa. Esta mensagem é uma só. Está vendo? No templo, um só homem entrava ali, uma vez por ano, ungido e preparado para entrar. Não para apresentar a palavra, mas para oferecer sangue, para até mesmo andar ali dentro diante dele. Somente qualquer outro homem morria, está vendo? Qualquer outro homem morria, está vendo? E mesmo assim, gente, a coluna de fogo não aparecia ali para o sacerdote, não. Não imagina que o sacerdote entrava lá do véu adentro e a coluna de fogo aparecia. Porque não poderia aparecer. Por quê? Olha aqui, voltando ao parágrafo 154, para você entender por que a coluna de fogo não podia vir ali e falar com o sacerdote. No parágrafo 154. Veja, ele tinha de ser velado. Então Deus velou-se em Moisés e deu a Moisés a palavra. E Moisés desceu e falou a palavra do Senhor, num véu sobre a sua face. Isso mesmo, Jeová velado numa forma de um profeta.
Porque isso teria absolutamente. E Deus disse que ele não falaria mais com eles assim. Ele somente falaria com eles por meio de um profeta. Era dessa única maneira que ele sempre falaria dali por diante. É dessa única maneira que ele sempre tem falado, isso mesmo. Nunca de alguma outra maneira. Ele não mente, porque o povo falou, não fale mais com a gente, Senhor. A coluna de fogo desceu ali no Monte Sinai, e o povo ficou tão com medo, né, da coluna de fogo ali, que eles falaram para Deus, Deus não fale mais com a gente não, fala com o profeta, e o profeta fala com a gente. Então nunca mais a coluna de fogo desceu para falar com ninguém, ela desce ao profeta. E o profeta fala com as pessoas, por isso que todas as pessoas que estão falando aí que encontrar a coluna de fogo, gente, isso aí não tem base escriturística, não tem base na mensagem. Né? Voltando agora aqui para o 147 da mensagem O Desvelar de Deus, eles espiritualmente morrem. Agora, este é o véu espiritual, está vendo? Aquele era um véu natural, ali, né, eles morriam naturalmente. Hoje eles morrem espiritualmente. Quantas pessoas que eu não vi, né, falando, eu não quero a foto de mão branca quando eu tenho a minha igreja. Coitado, né? Perdeu a esposa e nunca se tornou nada, não teve igreja nenhuma. Por quê? Morre espiritualmente. Né? Morre, por quê? Porque tem um pastor que falou isso para mim, irmão, né? Levar a foto umbrana na praça. Né? Por que isso? Eles estão mortos, morreram espiritualmente, porque essa foto vai julgar o mundo. Você tem vergonha dessa foto? Essa foto aqui é divisor de água, gente. É muito bom você colocar ela, que a pessoa já sai correndo já. Você não vai ajuntar na sua igreja, né, urubu. Né? Você quer ter urubu na sua igreja, cheio de abutre na sua igreja? Você coloca a foto, você coloca ali carniça que vai encher. Mas se você quer realmente dividir as coisas, atrair os eleitos, você fala a verdade para o povo. Nós não somos políticos, né? Mas hoje os grupos da mensagem são políticos, né? Você vê a politicagem no meio deles, um querendo agradar outros e querendo conquistar as pessoas, e não falam o que creem, não fala, você crê nisso? Amém, irmão, isso mesmo, né? Não querem trazer aquele choque para as pessoas, né? Querem agradar a todos. Você vai na igreja hoje, é a maior politicagem que tem ali, não querer um agradando o outro, e quando morre um pastor, todos os pastores vão lá, né? Morreu um grande homem de Deus, né? Mas quando estava vivo, não, era o demônio, um pastor endemoniado. Mas depois que morreu, foram ali fazer politicagem, querer agradar ali as pessoas que estão ali, querendo conquistar, né? Nicolaitismo, conquistando o laico, conquistar as pessoas, né? Aí alguém falou para mim, só faltou você lá, irmão. Todos os pastores estavam lá no velório do pastor falando de tal lá. Só faltou você lá. Né? Eles continuam a entrar bem ali atrás. Pode-se avisá-los, eu sei disso, mas veja, vai em frente, né? E a pessoa fala, né, não vai, isso não é seu ministério. Por que está indo? Não vai. Mas não, eles vão, eles querem pregar, né? Eles querem pregar e ter o dízimo. Sendo que o dízimo não pertence ao pastor. O Bruno fala isso, fala em várias mensagens. O dízimo vai para o pastor para ele administrar. Não é dele para juntar bens. Mas não, esses homens querem pregar por causa do quê? Por causa dessa heresia de que o dízimo é do pastor. Ele pode juntar bens materiais, comprar o que quiser, porque o dízimo é dele. Disse o irmão Brando, o irmão falou, o dízimo vai para o pastor, para ele administrar, não é dele. Por isso que vemos aí os pastores hoje, né, mesmo? Pastores hoje, quando morrem, né, sempre quer trazer o filho. Por quê? Por que quer trazer o filho ali? Por quê? Para renda o dinheiro não ir para outra pessoa. Quer que o dinheiro fica para a família, para a esposa, para os filhos, né? Então, essa coisa carnal que está no meio do povo hoje, né? Mas deixa, né? As coisas ainda vão acontecer, né? O dia do julgamento vai chegar. Eu sei disso, mas veja, vai em frente, está tudo bem. Isso tão somente fala, lembre-se, a última praga no Egito foi morte, antes do êxodo.
A última praga na terra é morte espiritual, antes do êxodo. Então eles serão cremados e voltarão ao pó. E os justos caminharão sobre a cinza deles. Porém, a última coisa é morte espiritual, rejeitar a palavra. É isso que está acontecendo com esses grupos aí. São todos mortos. Você vai lá no avamento da palavra aberta, estão mortos, pulando e gritando, a palavra foi aberta, a terceira etapa, estão mortos. Quando foi que a terceira etapa é essa bagunça que eles fazem? Eles nem sabem o que é a terceira puxada, gente. Estão todos mortos falando que a palavra foi aberta. Né? A palavra foi aberta, Cristo voltou, o sétimo selo se cumpriu. O Umbanda morreu, senão o sétimo selo não foi aberto. Você vê isso na mensagem, o sétimo selo, ele findou, 6 selos foram abertos, o sétimo não, e vai lá para os trovões, as trombetas, e fala, o sétimo selo não foi aberto. Você vai lá para a alma encarcerada e falou, Deus escondeu o sétimo selo de nós, não abriu, né? Não abriu, né? E quando chega no sétimo selo ele fala, e quando eu vi ali os trovões passaram, voaram por ali, eu tentei ver o que era e não consegui ver. Não consegui interpretar isso, mas o povo aí queria falar, foi revelado, foi aberto, foi aberto. E foi aberto, gente. É um mistério que Deus não revelou, porque se o diabo soubesse disso, ia fazer um grande estrago. E chegamos no outro grupo que fala que o Umbanda tem que ressuscitar para revelar. Que absurdo. O Umbanda tem que voltar, revelar mistério. Tudo que a igreja precisa saber já foi revelado. Agora nós vamos ver os 7% se cumprir naquele dia, na mera vinda de Cristo. Agora no parágrafo 158... Agora note, Deus advertiu a todas as pessoas que não tentassem seguir a Moisés para dentro do véu de fogo, né? Mas não esquece de seguir, quer ter a coluna de fogo. Moisés havia de ser velado. Ele tinha de sair de lá. Moisés entrou como Moisés, entrou nessa coluna de fogo. E quando ele tornou a sair, ele estava velado, pois ele entrou ali fora das tradições dele, as tradições dos anciãos. Ele tinha visto a coluna de fogo, mas agora ele vai para dentro da coluna de fogo. Vê? Amém? E ele apareceu velado. A palavra de Deus em um homem velado. Aqui veio ele, saindo, ó, que coisa, eu posso ver isso. Advertiu que ninguém mais tentasse isso. Ninguém pode personificar isto. É melhor que você não o faça. Vê? Mesmo um sacerdote ou um homem santo, quem fosse, cardeal, bispo, qualquer coisa.